Olá, bem-vindos ao Fala Sério. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E eu quero aproveitar para agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem eles isso não seria possível. Então eu quero dar o meu muito obrigada para o Supermercado Lopes, um abraço para o Juninho, para o Botequim Bar e Restaurante, Paulinho, OctaShield, Segurança da Informação, para o Cláudio, um grande abraço, Instituto de Yoga Alquimia, Ivan, Well Shoes, Robertinho, Simone. Muito obrigado, meus queridos. Sem vocês eu não conseguiria. E hoje nós temos um episódio muito interessante, muito altamente relevante para a sociedade, uma figura que eu particularmente gosto muito. Ela veio aqui para falar bem sério com a gente. Então seja bem-vinda, Karine. Obrigada. Gostou? Não sei se vai ser possível a gente falar muito sério. Não né? vai? Mas a gente tenta. Eu disfarço bem. Eu finjo, eu ponho óculos e falo com você como se nem te conhecesse. Ô, Ká, feliz demais porque você tá aqui, viu? Imagina, amor, a honra é minha. Eu que tô super feliz de poder estar aqui com você. Eu fiquei tão feliz na hora que você aceitou, Ká. Eu vou ver aqui uma ficha adequada para falar, porque vai que eu pego outra ficha aqui, Karine. Mas eu tô muito feliz que você veio. Primeiro porque eu quero que o meu pod tenha os meus amigos inteligentes, pessoas queridas de Mogi Guaçu. Quero contar histórias, quero informar pessoas, mas também quero ter momentos com quem já fez parte da minha vida inteira, que no caso, você. E aí, desde meninas, amigas e tal, a vida segue. E um dia a gente faz escolhas, né? Vamos para uma universidade e você me conta qual foi a sua? Então, eu fui fazer psicologia, né? E a área que eu sempre gostei, assim, que eu sempre fui, nunca tive dúvidas com relação a qual eu seguiria, era a área com crianças, né, principalmente, e com crianças dentro de alguma deficiência, né? E caí no autismo, né? Eu acho que para mim foi assim, uma grande e maravilhosa descoberta. O meu início de carreira, pós-formada, eu fui trabalhar no NESA, que é uma instituição aqui super conhecida, né, bem conceituada já há anos. Quer dizer, então, a minha descoberta do autismo, a minha paixão pelo autismo começou ali, né? E daí pra frente... Já estava especializada nessa época? Ou especializando? Especializando. Eu vim especializando ao longo do tempo. Já faz 20 anos, né, amiga? Não conta. Não conta, essa né? parte a gente não vai falar para as pessoas. Tá bom. Deixa eu pensar que foi ontem. É recente. Até porque precisamos contar para as pessoas que hoje você tem sido considerado uma referência. Mentira. É verdade, para de ser modesta. Você sabe que podcast é bate-papo, né? A gente pode falar o que vem na telha, né? E você não vem tentando me diagnosticar, não, que você gosta de fazer isso, mas eu tô equilibrada. E cá, me conta uma coisa. Não é uma área fácil, né? Não é uma área fácil no sentido assim, ó. Hoje, especificamente, assim, recentemente, vamos falar de uns anos pra cá, o autismo tem ganhado muito destaque. Em mídia... a gente tem muitas pessoas na mídia conhecida que tem filho. Marcos Mion é uma referência muito grande com relação eu curto, ao viu? Romeu. O Romeu. Então, assim, a gente tem uma visualização muito grande com relação a isso. Mas quando eu comecei, por exemplo, não era assim, né? A gente não tinha tanto estudo. Por exemplo, na faculdade, eu não tive estudo sobre o autismo. Eu fui me especializar depois, né? Com estudo, com curso, com pós, enfim. Então, agora, é muito recente. Eu falo para você que é de uns 10 anos para cá que a gente tem essa explosão. E uma explosão até de diagnóstico, né? Porque quando eu comecei, a gente falava assim, em um caso a cada 1000, mais ou menos. E hoje a gente fala 1 a cada 36. E detalhe, hoje os autistas têm, os adultos, na verdade, têm tido diagnósticos tardios de autismo, muito, né? Muito. Eu acho que isso é uma grande... Ai, que medo. Uma grande contribuição. Será? Será? Já... vou pensar, hein? Não, Cá, não pensa. É melhor. Mas tem isso, né? Diagnóstico tardio, os adultos aí se reconhecendo. Como funciona isso? Então, é muito louco isso, assim, no bom sentido da questão. Porque, por exemplo, o que acontece muito, eu vou falar um pouco da minha experiência daí.
muitas vezes chega a família com a criança, né? Então, assim, hoje a gente tem um reconhecimento pelas escolas, as escolas encaminham muito, a gente é muito parceira das escolas. Então, assim, conheço todas as escolas praticamente de Mojimirim, Mogi Guaçu. Então, a gente está sempre ali dentro, sempre conversando, sempre acompanhando algum caso, alguma criança. E quando normalmente a escola encaminha e manda para o médico e chega para a gente fazer a avaliação, a gente começa a entender o histórico da família, né? E muitas vezes, nesse diagnóstico do filho, a gente encontra um parente. Então, o pai se identifica, a mãe às vezes se identifica, às vezes é um avô, às vezes é um tio. E não né? tem isso de ser do pai ou da mãe, pode ser de qualquer um dos dois, É né? genético, né? Mas não tem ainda, assim, da onde que vem, né? Uma alteração genética mesmo que vem ali, ambiental, genética, enfim, são vários fatores. E o Mas eu acho autismo que- tem... Não, desculpa. Não, mas eu acho que o bacana é isso mesmo, né? Com relação ao diagnóstico tardio. E a gente estava brincando, né? Falando, será, né? Mas o que eu mais escuto de história a gente, né? Eu penso muito fora da caixinha. Eu falo isso para todas as minhas mães. Não espere. Eu sou super, né? Não espere, eu penso muito Você fora não viu? da caixinha. Você não viu a cara que eu fiz? Centrada, Nossa. né? Não sou centrada. Não espere que você vai me encontrar no consultório bonitinha assim. Você tá linda. É sempre com os cabelos para cima, descalça, entendeu? Mas o Pé no importante é chão, o conteúdo, né? O importante é como você faz, porque eu tenho amigas que os filhos estão com você e elas estão extremamente felizes, as crianças estão evoluindo, estão aprendendo, estão crescendo, tendo algumas atividades que levam para a vida, Pra porque vida, a gente estava falando outro dia, o dia que eu te liguei, sobre as dificuldades que eles encontram na vida, né, Cá? Sim, é muito, né? Não é fácil Não. ter um diagnóstico desse, né? E aí, assim, olha, eu vou puxar pelo diagnóstico tardio pra gente fazer um paralelo Tá. com as crianças, que eu acho que é bacana isso. O que eu mais escuto quando eu converso com adulto, né? Porque assim, é muito difícil fazer diagnóstico de adulto, né? Porque você precisa pegar o histórico inteiro dele, né? Toda a história desde criança, tudo que aconteceu, né? Fazer alguns protocolos para a gente identificar, mandar para o médico, aquela coisa toda. Mas assim, o relato que eu mais ouço do adulto é assim, eu sofri a minha vida inteira, né? A minha vida inteira eu sabia que tinha alguma coisa de diferente. Eu nunca gostei de estar no meio das pessoas, ou para mim era muito difícil estar no aniversário. Eu achava que eu tinha que fazer tal coisa, eu achava que eu tinha que ser assim, né? E esses relatos são relatos constantes. E quando a gente chega no diagnóstico de uma pessoa, vamos falar assim, com 30, eu já diagnostiquei gente com 46 anos, né? Então, assim, você vê que é uma vida inteira de sofrimento, tentando se encontrar no mundo, entendeu? E quando a gente chega no diagnóstico, parece que... Sabe quando Dá a um pessoa alívio. respira e fala, agora eu sei. Eu sei por que Por eu que era que eu me sinto diferente, assim? por que eu me sinto assim. Eu sei por que muitas vezes eu não gostava, quando eu era adolescente, de ir para uma balada, entendeu? Porque são esses relatos que eu escuto. Quais são as características mais notáveis? A gente tem assim, tem pelo DSM, né? E o que a gente é de relevante, porque assim, Jás, tem muito uma mística, né? Tem o que é mais conhecido. Então, assim, o autista não olha nos olhos. Ele anda de ponta de pé. Ele tem dificuldade de fala, né? Então, assim, a gente tem algumas coisas, mas isso não é o que é importante para se chegar ao diagnóstico. Então, quando a gente fala em diagnóstico, eu tenho que pensar em alguns pontos que são primordiais, que vão englobar desde uma criança que tem um acometimento um pouco mais severo, até um adulto ou um caso mais leve, mais nível 1, né? Então, a gente pensa assim, eu preciso entender como que é o comportamento e a socialização desse indivíduo. Então, assim, qual que é a qualidade disso? O quanto ele consegue interagir com as pessoas? Estar à vontade, que nem a gente está batendo um papo aqui. Sim. Né? Então, eu tô olhando para você, a gente tá gesticulando, a gente tem uma comunicação no olhar, né? Então, assim, na postura, né? Conforme você vai falando, a gente vai
né, se movimentando. Então, tudo isso conta para um diagnóstico. Qual que é a qualidade desse envolvimento e dessa interação com o outro? Outro ponto muito importante é a questão da linguagem. Por exemplo, eu posso ter uma criança que tem desenvolvimento de fala. Ela fala super bonitinho, fala super bem, não tem troca, não tem nada. Mas não existe uma comunicação funcional, por exemplo. O que é uma comunicação funcional? Eu conseguir entender o que o outro está me dizendo, eu conseguir me expressar e falar sobre os meus sentimentos ou sobre aquilo que eu desejo, ou interpretar. Vou dar um exemplo. Essa semana eu estava conversando com um dos meus queridos, né? E a nossa conversa foi justamente em função disso. Porque o que ele me falava assim, mas as pessoas não me entendem. Eu tô falando, mas as pessoas não me entendem. Isso é comunicação. Então, assim, o quanto que eu consigo me fazer entender para o outro. E muitas vezes a pessoa passa a vida batido nisso. Por isso que eu falo que é um sofrimento. Eu vou marcar um horário, tá? Eu vou marcar. Me identifiquei. Pode deixar. Difícil essa parte. Mas, ó, eu vou falar uma coisa pra você. A gente tá brincando, você tá falando assim, mas é isso, é justamente isso. Quando chega o tardio, quando chega o adulto, é essa fala. Olha, eu comecei a ler, comecei a pensar, eu conheci uma pessoa, eu não sei o quê, olha, eu acho que eu tenho, olha, eu acho que eu tô assim. Eu acho que, de repente, pode ser. E como é que você chega no diagnóstico? Quais são as etapas? A gente faz entrevista, né? Então, assim, eu faço com o adulto. Então, eu vou explicar do adulto e da criança, tá? Porque existem algumas diferenças. Com a criança, a gente tem os protocolos, é um pouco mais já bem estabelecido isso. Então, a gente tem uma série de protocolos, a gente faz anamnese com os pais, levanta o histórico e avalia todas essas características. Então, de comportamento, de parte de socialização, de linguagem, se tem, por exemplo, alguma padrão restrito, se tem algum interesse, algum hiperfoco. Então, são os fatores que vão levar a gente a levantar uma hipótese diagnóstica. Tá? Então, na criança, a gente faz essa avaliação com os pais, com o histórico, e avalia como está sendo esse desenvolvimento infantil, né? Porque eu tenho que ter em mente, né? Então, eu falo assim, que a gente, para trabalhar nessa área, a gente tem que saber sobre desenvolvimento infantil, eu tenho que saber sobre o autismo, e eu tenho que saber sobre os protocolos e sobre a avaliação, enfim. Então, assim, não é só uma coisa, né? Eu preciso saber sobre várias coisas. Então, eu preciso entender qual que é o desenvolvimento de uma criança. O que é esperado por uma criança de 2 anos? O que é esperado por uma criança de 6 anos? O que ela deveria estar fazendo que não está? O que está em excesso, por exemplo? Existem características físicas que denotam? Não tem. São só comportamentais mesmo. E assim, e o que é mais intrigante, né, que apesar da gente ter uma medicina extremamente avançada, não tem nenhum exame que detecte o autismo. Então, o que a gente faz? A gente levanta essa hipótese diagnóstica através dessa avaliação, primeiro comportamental, de desenvolvimento, e isso vai para o médico, né? Entendi. E aí o médico é que vai fechar o laudo, digamos assim. Precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, primeiro, normalmente é a psicóloga que faz a avaliação. Eu ouvi falar uma coisa sobre isso, cara. Eu ouvi falar que os psicólogos, eles acabam diagnosticando, mas não podem dar laudo. Não pode dar laudo, E aí, quem lauda é o médico. Exato. E quem usa isso a favor, só vai lá e dá uma assinadinha. É verdade? Assim, não precisa responder, não. A gente brinca que a gente põe a bola na marca do pênalti. Porque existe todo esse trabalho, né? Então, por exemplo, passa pela fono, passa pela TO. Então, assim, o que eu faço na minha experiência? Eu faço todo esse levantamento e se tem alguma coisa que para mim não bate, por exemplo, não fecha ou que tá, eu encaminho. Vamos fazer uma avaliação com uma fono pra gente ver qual a opinião da fono? Em que momento você consegue, depois de passar por todos esses, que você consegue fechar, né? Muitas vezes, né? Porque às vezes é um caso muito leve, aí eu preciso de outros apoios dos outros profissionais, né? E aí a gente manda pro médico. Manda pro neuro ou pro psiquiatra infantil. Aí ele fala se é ou não. E aí ele faz a parte da avaliação médica, né? Da avaliação clínica
no sentido, pede exame, né, para ver se não tem nada neurológico, Entendi. se não tem uma outra comorbidade, se não tem alguma outra coisa que, por exemplo, associada àquelas características, pode dar a questão do autismo. E aí ele faz esse fechamento. Aí o laudo, que é válido. Que é ele quem assina. É ele né? que assina, Certo. exatamente. Então, qualquer laudo, por lei, vamos falar assim, se você precisa de um laudo para levar na escola ou para fazer o seu RG, que você esteja dentro do autismo, o que é válido é o laudo médico. A gente colabora, a gente faz os nossos relatórios, leva para as escolas, tudo também, mas o laudo válido mesmo, para efeito, é o laudo médico. E aí, quando você está investigando nesse momento, manda para outras especialidades, depois volta para você. Como é que você detecta os níveis? Porque são 3, né? São 3, Assim, de novo, né? Então, assim, é sempre um trabalho muito em conjunto. A gente, na conversa ou no desenvolvimento mesmo, você já, pelas dificuldades ou pelas facilidades, pelas habilidades... É tão fácil para você hoje, né? Não, é assim, tão acostumada, Jaci, não é? Depende muito. Mesmo? Mesmo. Porque, assim, tem casos que é um pouco mais fácil porque é muito claro. Agora, tem casos que não é tão claro. E aí, a gente tem que ter um cuidado muito grande com relação a isso. Eu tenho um amigo, eu não posso falar o nome dele porque ele não me autorizou, que é seu paciente, mas ele não me autorizou. Ele falou assim pra mim, ó, olha, a Karine vai no podcast porque ele ia ligar pra você, que era pra você ir no meu podcast. Aí eu falei, você ligou? Não, não liguei, mas ela vai. Falei, tá bom. Ai, e você vai assistir? Não, mas eu sei que você precisa de audiência e de engajamento, então eu vou colocar lá no meu celular, mas eu vou ficar jogando videogame, aí quando acabar eu desligo. A cara dele, não é? Ele é muito maravilhoso. É o sincericídio, não né? Não posso falar o nome dele, porque ele não me autorizou, mas eu amo demais. Aí eu falei, e aí? Eu assisto, dou o que você precisa de audiência, mas não, né? Tá tudo certo, entendeu? Não vou porque eu não gosto da Karine. Você não gosta, mas ela gosta de você. Mas eu não gosto dela. Não, agora ele é meu amigo, ele ficou meu amigo Ele agora. contou que você tem abraço aí. Então, ganhei um abraço dele, isso é fantástico. Gente, é outra característica. É. Eles não deixam beijar. Eu tenho que pedir, sabia? Então, e assim, Jaci, mas Abraçar, olha pra você ver beijar. como existe essa questão, como isso é difícil quando a gente fala das características. Por exemplo, eu tenho pacientes que adoram dar beijo, abraço, senta no colo, Sendo pede, autista? pendura. Por isso que isso não é uma característica para diagnóstico. Eu achei que isso fosse. Não é. Porque a gente tem um acordo, né? Sim. Que nem, por exemplo, quando eu tenho uma criança que tem uma alteração sensorial, por exemplo, muitas vezes tátil, eles são mais defensivos. Então, o que isso significa? Que o toque muitas vezes incomoda. Então, na maioria, são crianças ou são adultos que vão ter um pouco de aversão a toque. Então, você chega, eles... Meu amigo, que você sabe de quem eu tô falando, não gosta. tem 11 anos. Não gosta. E nunca gostou. Nunca. Esses dias eu dei um cutucão nele. Você deu um cutucão? Aí ele, ai, que dedo duro! Isso são coisas... Ele é fantástico, ele é muito engraçado. E são muito sinceros, né? Então a gente Os autistas são engraçados. Porque esse é muito, além de muito inteligente, ele é muito engraçado. A questão do humor varia muito de um pro outro, né? Eles tentam ser engraçados, às vezes não conseguem. Ah, tá. E às vezes são engraçados por natureza mesmo, né? Que é uma coisa muito da pessoa própria. Mas são, em geral, mal-humorados? Mais quietos, mais sérios? São diferentes, né? É assim, ó. São neurodivergentes, né? Isso, exatamente. O neurodivergente, vou chegar aí onde você está me falando, mas o neurodivergente são todas as pessoas que têm algum tipo de diagnóstico. Então, por exemplo, assim, ó, o déficit de atenção, a dislexia. Ai, meu Deus. O TEA. Então, eu sou neurodivergente, bem, porque eu tenho um autodiagnóstico de déficit de atenção, né? Assim, de sofrimento a vida inteira. Eu fui descobrir isso depois na faculdade. Já pensou na hiperatividade? Na hiperatividade acho que não, porque eu sou meio lenta, né? Eu acho você hiperativa. Mas o déficit de atenção, com certeza. Mas quando a gente fala, por exemplo, da questão da socialização, essa seriedade é pela dificuldade desse entrosamento.
Então ele se contém, porque assim, assim, olha que bonitinho. Eu vou dar um exemplo de um, assim, ó, é muito tempo, né, Joyce? Eu falo que eu precisaria escrever um livro para contar tudo. Você escreve, eu faço o seu lançamento. Então, eu preciso de alguém. Eu faço pra Entendeu? você, Porque amor. porque Eu assim, ó, lanço pra você. é tanta história que é assim, ó, que é tão que ilustra Eu imagino, tanto essas Ká. dificuldades Eu e imagino. as habilidades em si, né? Mas, por exemplo, eu tenho um caso que assim, que isso me marca muito, porque me exemplifica muito essa condição, essa questão. Que é assim, ó, teve um que falou assim pra mim, Karine, um adulto. Eu gostaria muito que as conversas fossem igual de novela. Eu, igual de novela? Mas por que igual de novela? Porque na novela é roteiro. Todo mundo sabe o que vai falar, o que o outro vai responder. Se fosse Olha, assim, ia ser Ká. muito mais fácil. Porque é muito ruim a gente não saber o que o outro vai responder. Eu nunca sei o que esperar. E isso me deixa muito incomodado. Então eu prefiro não falar. Você tá Entendeu? brincando. Então, assim, são as narrativas que trazem. Então, assim, eu aprendo muito. Eu acho que eu aprendo mais do que eu consigo trabalhar com eles em si, sabe? Porque eles me trazem uma riqueza de vivência muito grande. Eu aprendi muito com eles, assim. É, o ligar o foda-se de vez em quando, sabe? Sei. Que a gente, né? A gente dito, né? Típico, né? A gente fala, ai, nossa, mas eu queria tanto que fulano fosse no meu aniversário. Ai, mas eu tenho que convidar ciclano, porque se eu não convidar ciclano, ai, vai ficar chato. Com eles não tem nada disso. A sinceridade é o maior dos atributos. Se ele gosta de você, ele vai falar. Se ele não gosta, ele vai falar também. E tá tudo certo, entendeu? O problema é seu se não gosta. Né? Que nem esse nosso amigo em comum. Ai. É justamente isso. Então, quantas vezes ele não falou assim pra mim? Eu não gosto de você, tá? Você é chata. Fala, eu sou chata porque eu pego no seu pé. Ele, não gosto de você, não. Eu gosto dos seus filhos. Ele falou que gostava dos seus filhos, que gracinha. Porque eles têm a mesma idade e as minhas crianças vão muito no consultório comigo e brincam com as crianças lá. Então eu gosto deles, de você não. Aí agora, esses tempos, ele tá mais meu amigo. Então ele fala Entendi. assim pra Agora mim. ele gosta? Agora ele falou assim pra mim, não, a gente pode conversar, então eu vou te contar, né? Ai, meu Deus. E várias outras histórias. Por exemplo, tem um outro adolescente que era a mesma coisa. Então ele falava assim pra mim, não, mas eu não gosto. Você fala umas coisas que eu não gosto. Por quê? Porque a gente vai trabalhando essas dificuldades. Então você tem que conversar, como que vai conversar, você tem que ter amigos, né? Mas as dificuldades, e isso é uma coisa que machuca, que dói muito, né? E muitas vezes isso acaba acontecendo. E esse adolescente em especial, teve um momento que eu falei assim pra ele, eu falei assim, mas sabe o que vai acontecer? Você tá entrando na adolescência e você vai paquerar. E aí, a hora que você se apaixonar, você vai entender o que eu tô te falando. Aí ele, imagina, eu nunca vou me apaixonar. Porque eu não quero casar. Porque conviver com as pessoas é muito ruim. E eu não quero ninguém. E aí, ele tava com uns 12 anos na época. E aí, um belo dia, ele chegou pra mim e falou assim, eu fiz trabalho em grupo. Assim, super feliz. Eu falei, você fez trabalho em grupo? Porque ele não fazia trabalho em grupo por nada nessa vida. Eu falei, com quem? Aí ele falou o nome de uma menina. Aí eu, já sei, apaixonou, né? E ele confirmou? Ele deu um sorriso e falou assim, como é que você adivinhou? E aí, a partir desse momento, ele entendeu a questão da socialização, do porquê que ele precisava conversar, o que ele precisava entender sobre o outro. Então, isso é muito mágico pra mim, entendeu? Não tem como a gente não se apaixonar, entendeu? Porque assim, é uma mudança e é um entendimento muito grande quando eles têm essa descoberta de estratégia, de como pode melhorar a vida, entendeu? Ô, Ká, é mito ou é verdade quando dizem que o autista ele tem uma inteligência acima da média? Isso é verdade? Assim, não é nem mito e nem mentira, nem verdade. Isso depende muito do indivíduo. Então, eu tenho tantos indivíduos dentro do espectro que têm uma deficiência mental associada, por exemplo, como eu tenho indivíduos dentro do autismo que têm uma superdotação, entendeu?
E aí depende muito, varia muito, né? E aí, quando a gente fala de níveis, só para eu lembrar, porque eu queria te fazer outra pergunta, é leve, moderado... Não. É nível 1, é nível de apoio que a gente fala hoje. Ah, tá bom. Então, assim, hoje a gente não tem mais, depois da mudança do DSM, acho que 2015, se não me engano, foi essa alteração. Então, a gente não fala mais em moderado, leve ou severo. Tá bom. A gente Então, fala em 1, nível 2, de apoio. 3. Nível de apoio. Nível de apoio 1, nível de apoio 2 e nível de apoio 3. Por que nível de apoio? Porque todo mundo precisa do apoio, né? E o nível de apoio 1 é o que, entre aspas, né, vamos falar assim, precisa de um apoio mais substancial, né? Que são, por exemplo, as pessoas que... Os diagnósticos tardios, normalmente, é nível 1, né? Porque tem que seriam os antigos leves. Exatamente. Então, que precisam um pouco menos de apoio, que já se viram mais, que tem uma independência, tem uma autonomia, tem um desenvolvimento de linguagem, de fala, né? Então, já tem um nível mais autônomo, digamos assim. O nível 2 é um mais ou menos. Então, ele tem algumas dificuldades de linguagem, de socialização ali, que precisam de um apoio maior, muitas vezes de alguém dentro de sala de aula, quando é uma criança, né? E o nível 3 já é aquele nível que tem um acometimento maior, tanto das características ou se tem alguma outra comorbidade junto, né? O Romeu é qual? O Romeu, eu acredito que seja nível 3. Eu não tenho certeza. Tá. Não, só pra... Mas assim, pelo que a gente vê na televisão e tal, porque você vê que ele tem bastante dificuldade, né? Então, quando a expressão dele, ele tem uma dificuldade na fala, ele não tem uma autonomia, então ele precisa dos pais sempre ali junto, né? Então, ele não anda sozinho, por exemplo, ele tem várias dificuldades ali em viagens, né? Então, o Marcos Mion sempre relata isso, né? Eu gosto muito do Mion. Eu gosto muito de saber o que ele fala sobre os cuidados com o Romeu. Ele é fantástico. E pensando nisso, você me falou uma coisa outro dia, quando nós estávamos falando a respeito de comportamento, tanto da criança ou do adulto autista, nós falamos do comportamento dos pais. Que às vezes eles têm dificuldade em aceitar o diagnóstico, né, Ká? Porque não deve ser fácil para eles também, sabe? Não é fácil, porque assim, tem uma história que me veio até agora assim à mente, que é uma história muito bonita. Qual? Que é assim, ó. Imagina que você tá planejando uma viagem para a Itália. Então você planeja como se fosse a sua gravidez, tá? Pensando num paralelo. Você vai viajar para a Itália, então você planeja tudo. Você planeja o hotel que você vai ficar, os passeios que você vai fazer, as fotos que você vai tirar, os lugares que você vai viajar, as coisas bonitas que você vai viver, que você vai vivenciar naquele lugar bonito, mágico, né? E aí, de repente, quando você compra passagem e você viaja, quando você desembarca, você não desembarca na Itália. Você desembarca num país completamente desconhecido, sei lá, na China. Que você não planejou nada e você não sabe nada sobre aquele lugar. É uma língua diferente, é uma cultura diferente, é algo que você não estava esperando. Então, quando a gente fala, por exemplo, nesse diagnóstico, é mais ou menos isso. Então, quando a gente planeja uma gravidez, ou quando você engravida, mesmo que seja sem planejar, né, inesperada, mesmo que seja de gêmeos e a pessoa chora, né? Mesmo que seja de gêmeos, e aí senta na porta do médico e chora desesperadamente. Eu sei como é que é, eu sei. Exatamente. Você fala assim, o que eu vou fazer da minha vida, né? Aí 12 anos depois fala, a melhor coisa que me aconteceu. Pois é, não vivo sem. Aquele olhão, assim, ó, aquele cabelo ruivo. É mais ou menos isso. Eu entendo. Então, é assim, o que eu faço? Aonde eu tô? Então, as famílias normalmente precisam passar por esse, vou falar entre aspas, luto, de algo que foi planejado e que agora mudou. Mas entendeu? Tem uma coisa também, Ká. Mas a partir do momento que é entendido e que as famílias conseguem entender esse universo e que conseguem fazer parte, porque é toda uma caminhada, né? A mudança é muito grande, assim. Eu fico pensando que... O que seria se eles não tivessem pais amorosos e cuidadosos? O que aconteceria com os autistas? Porque
Tem coisas que, por exemplo, você comentou que tem alguns que dependem totalmente, né? Então, É assim, muito difícil. a atuação dos pais é necessária. E é assim, ó, por isso que eu falei, eu fiz esse paralelo com a viagem, porque é isso. É você encontrar um mundo que você não conhecia antes. E o que que eu faço com isso, né? Eu tenho algumas famílias, até esses dias atrás, uma mãe falou isso pra mim. Ai, Karine, nossa, eu lembro tanto de você falando isso pra mim, que, por exemplo, são 2 filhos, um tá dentro do espectro e o outro não. O outro é mais velho, né? Já é mais adolescente. E quando a gente fez o diagnóstico do pequeno, eu falava assim, não se preocupe, você vai aprender, né? E você tem que aprender a lidar com 2 universos diferentes, né? Porque você tem um que não está no espectro e que você vai entender que ele vai te desafiar, que ele vai querer romper barreiras, que quando ele chegar na adolescência ele vai bater boca com você, né? Que você não vai ser mais a mãe legal, que você vai ser a mãe quadrada. E você vai ter outro dentro do espectro que vai ser um universo completamente diferente. Que você vai ter que aprender a gerenciar a crise, a estimular, a entender, a estar perto. Mas quando isso acontecer, você vai ver o quanto vai ser mais fácil lidar com ele, né? E aí, esses dias, essa mãe me falou assim, nossa, Karine, bem que você falava, hein? Nossa, como tá, olha, tá na fase da adolescência, que difícil! Pelo amor de Deus, só bate boca comigo, não quer não sei o quê, né? E com o outro tá tudo tão lindo, tá tudo tão redondinho, o desenvolvimento tá uma graça, tá uma delícia. Falei, porque você entendeu os 2 mundos, né? Então, eu acho que isso é que é o pulo do gato, né? Você entender que são pessoas diferentes e que têm necessidades diferentes, né? Como é que funciona em termos de criação? Por exemplo, ó, uma mãe que cria um autista que se torna totalmente mimado. Você acha que ela dificulta a trajetória dele, a caminhada dele? Tá, vou traduzir esse mimado seu, tá? Por favor. É assim, ó. O que muitas vezes acontece? Porque isso é o que as mães escutam. Eu acho que isso é uma fala muito interessante, porque é o que as mães escutam muitas vezes. Ah, seu filho é mimado. Ah, ele é assim, ele é arrogante, porque ele não tem educação. Ah, é porque você nunca deu limite, ou você nunca impôs regras, né? É lógico que a gente sabe que dentro do nosso universo, do nosso mundo, no mundo de hoje, é óbvio que existe, né, as crianças, o nosso mundo não estaria do jeito que está se não fosse isso, né? Tem muitas crianças que não têm limite. Mas quando a gente fala do espectro em si, né, a gente tem que entender justamente essas dificuldades. Então, por exemplo, ele não é arrogante porque ele tem falta de educação. Ele é arrogante porque ele tem dificuldade de entender o outro. E ele fala o que vem na mente. Será que eu tô nesse processo que eu mais escuto da vida? É que a gente já chegou numa época da vida que a gente não liga muito pra opinião dos outros, né? Mas é isso, entendeu? É não ligar. Mas aí quando eu falo mimado, eu falo assim, eu vejo coisas acontecendo do tipo fazer tudo que o filho quer porque ele tem isso, porque ele tá no espectro. Então Ele tá no espectro. eu vou falar uma diferença. Quando eu tenho uma criança que não está no espectro, por exemplo, que ela tem um desenvolvimento típico, quando eu mimo ela vai crescer uma criança chata, um adolescente chato, um adulto que acha que o mundo gira em torno dele, vamos falar assim. Mas ele evolui. Então hoje ele acha que ele pode ter um carrinho da Hot Wheels, amanhã ele acha que ele pode ter um iPhone, entendeu? E ele vai exigir isso. Só que ele vai entender a questão, por exemplo, dos limites dele. Né? Dos limites sociais, digamos assim. Ele entende? O típico. Mas existe autista típico? Não. A criança que não está no espectro. Ah, tá bom. Tá? Porque o atípico assim, ó, não, o neurodivergente não vai entender isso. Exatamente. Ah, tá bom, E aí, entendi. quando eu tenho uma criança dentro do espectro, por exemplo, que eu cedo as necessidades dela, no sentido assim, ela quer aquele carrinho, e aí, de repente, ele tem uma birra, ele tem uma crise, e eu vou lá e dou, ele aprende que esse comportamento faz com que ele ganhe aquilo que ele quer. E aí é onde mora o perigo, que os pais têm que aprender sobre a questão do comportamento, desse desenvolvimento. Porque assim, qual é o risco que eu posso correr de uma criança dentro do espectro, independente da idade, ter o mesmo comportamento?
Então ele vai ter um comportamento, por exemplo, de chorar e de se jogar no chão. Um exemplo, tá? Tá. De se jogar no chão quando ele quer um carrinho ou quando ele quer um chocolate fora de hora, por exemplo, ao invés de almoçar, querer um chocolate. Quando ele tiver 10 anos, pode ser que esse comportamento continue o mesmo. Se eu tenho uma criança fora do espectro, mimada no sentido de ter o que quer, não vai ser o mesmo comportamento com 3, o mesmo comportamento com 10. Com 10 ele vai bater a porta na tua cara, né? Ele vai falar assim, não, mas eu quero, eu sempre tive. Quem tá dentro do espectro, o autista, não vai ter essa evolução nesse nível. É lógico que ele vai evoluir com os tratamentos e com todo o aparato. Mas o que eu quero dizer é assim, ó, é esse desenvolvimento natural, entendeu? Eu tô pensando aqui no nosso amigo. Tô ficando clara? Tá, você tá ótima. Eu já tô até me formando. Já tô até me graduando. Porque eu falo tanto Inteia. que de repente, às vezes, a gente Mas se você perde tá aqui meio pra do isso, caminho, meu amor, esse é o amor. seu momento. Ô, Ká, tô pensando numa coisa aqui. O nosso amigo, por exemplo, ele não é mimado. Não. E ele é altamente inteligente. Vamos pensar do ponto de vista intelectual dele, que é alto. Uhum, Os pais tratam ele como se não tivesse. uhum. E ele desenvolve cada vez mais. Cada E vez mais. né, Ele tem um potencial, né? tem outras questões também Sim. e tal, né? Que não vão ser tão simples, porque também gera sofrimento na mãe. O pai leva mais numa boa, mas a mãe sofre por algumas coisas e tal. Mas a inteligência dele, o fato dele ser tratado amorosamente, porque é muito bem tratado, mas não É uma mimadinho. Ele é uma figura. Eu amo profundamente. E ele me adora. Diferente de você, Então, tá vendo? ele me adora. Você não cutuca ele, né? Não. Então, cara, eu fico pensando, essa criação mais natural, sabe? Tratar com normalidade, tratar, claro, todas o que ele precisa, ele tem. A gente sabe disso. Sim. Vai em todos, né? A gente não precisa As entrar em terapias, detalhes, tudo é. todas as terapias que ele precisa. Mas ele é tratado como uma criança normal, típica. É assim, ó, não tem a exclusão, né? Não! No sentido, eu não vou em tal lugar Por causa porque vai disso, que por causa daquilo. aconteça. Não tem. Eles né? não têm isso, não. E eu acho que isso é Maravilhosos. fantástico. Eu também acho. Entendeu? Porque Maravilhosos. é o que eles precisam, é viver, né? É ter as vivências, né? A gente, enquanto terapeuta, e essa, vamos falar assim, ó, esse tratamento, esse acompanhamento multidisciplinar que eles precisam ter, o nosso papel é dar as ferramentas e é dar o sustento para que eles vivam bem, para que eles tenham uma qualidade de vida. Então, eu sempre falo isso para as famílias, que para mim não adianta a criança estar bem comigo dentro do consultório e estar mal na escola, ou estar mal na família, estar mal em casa. Né? Ali comigo, eu falo que é o meu laboratório. Eu tô ali para entender o funcionamento, entender como que aquela cabecinha funciona e quais são as dificuldades, aonde que a gente pode ajudar e criar estratégias e melhorar. E se a estratégia não der certo, a gente reformula, tenta de novo. Você encaminha para fono, para terapia ocupacional, E aí conversa depois com todo manda mundo. para neuropediatra, neuropsiquiatra, tudo, não tem isso? E conversa com todo mundo, e Liga fala com ainda, todo mundo. vai atrás do povo, olha, tô indicando. Eu E sei, vai na escola. eu sei que você entendeu? faz isso. E conversa com o professor, com o Quer diretor. assistir os com meninos tudo. fazendo aula. O que Exatamente. você faz, gente? Você fica perseguindo as crianças. Eu sei, Karine, eu tô sabendo, eu investiguei Pois você. deixa eu contar uma história linda. Conta. Essa semana, esses dias agora. Tem um pequeno, né? Que atendemos eu e uma fono, amiga minha, linda. Ó, deixei uma aguinha pra você, tá bom? Obrigada, amiga. Linda, que eu amo de paixão. E a gente queria ir observar ele na escola. Ele tá no 2º ano. E aí, tanto eu quanto ela, a gente começou a fazer esse trabalho, né? E ele falava assim pra gente, mas você não precisa ir na escola. Eu falava assim, não, mas eu quero tanto conhecer sua escola, ver lá, você fala que é legal. Não, mas você não pode ir. Eu falava, mas por que eu não posso ir? Porque ela só tem criança. Então, olha como é a questão que eu acho que é interessante, por isso que eu quis te contar, de como funciona. Né? Lá só tem criança. Só tem criança, o que você vai fazer lá? Você não é criança? Porque você é adulta. Já quer E a gente falava assim, não, mas tem as professoras. Mas ela é professora, você não é professora. Entendeu? Porque a minha Porque existe amiga... uma lógica, entendeu?
A minha amiga, ela me explica que é tudo cheio de gavetinha, Exatamente. que tem regras para seguir. Exatamente. Eles são cheios de regras, de né? lógica. Olha Exatamente. isso, gente. Gravando, a pessoa esquece de desligar o celular. Mas tudo bem, pode acontecer. É porque é um bate-papo íntimo aqui. Ai, Senhor. O Ká, e assim, ela me fala que a gente precisa respeitar as regras deles. Exato. Então me explica sobre comer a mesma coisa todos os dias do mesmo jeito. Tá, Como vou é explicar. que é isso? Peraí, só vou terminar essa história pra Ai, você você não entender. terminou, desculpa. Não, peraí, só pra você entender. Aí a gente entra, não deixa eu esquecer, tá? Tá. Senão a gente muda. Tá bom. Mas olha pra você ver que bonitinho. Então, assim, na ideia dele é essa regra. Na escola é criança, é professor, você não é, o que você vai fazer lá? E aí a gente foi conversando, a gente foi trabalhando isso. E uma das sessões eu falei assim pra ele, mas eu queria tanto conhecer o parque de areia que você fala que tem lá. Ele falou assim pra mim, eu vou mandar minha professora mandar uma foto. Objetivo. Eu falei, não, mas eu não quero conhecer por foto. Eu quero pisar na areia, eu quero sentir a areia. Ele parou, pensou, falou assim, eu já sei. Eu vou pegar a areia do parque, vou colocar numa caixinha e vou trazer pra você e você pisa aqui. Cá. Eu não quero pisar aqui, eu quero pisar lá na sua escola. Bom, aí ele foi pra fono. Aí teve a sessão com a fono no outro dia. E aí ela me mandou isso. E aí ela também foi trabalhando com ele e fez um desenho na lousa com ele, né? E aí a gente falou que a professora tinha autorizado, que a gente tinha conversado com a professora e que a professora deixou a gente ir lá, convidou a gente para ir. E aí ele se convenceu que a gente podia ir. E aí ele fez um desenho na lousa lindo. E aí ele desenhou a carteira da professora, a lousa, a mesa da professora, a carteira dele, que é juntinho com a da professora, e desenhou eu e a fono lá no final da sala. Entendeu? Bem distante. Entendi. Ou seja, você pode ir, mas você não invada o meu espaço. Entendeu? Entendi. Não é maravilhoso isso? É uma regra definida para ele, né? E olha o raciocínio, a gente conseguiu desmistificar isso para ele, que a gente pode ir lá. Mas ele definiu os padrões dele, e a gente tem que respeitar. Sim. Entendeu? E eu acho isso lindo, né? Porque foi assim, um trabalho de quase um mês a gente convencendo ele pra gente poder ir. Uma criança autista numa família, ela muda tudo, né? Muda. Ela muda a família toda, o mundo fica diferente, né? Muda. Às vezes até mais colorido. Não é fácil, eu sei. Mas tem muita coisa bonita no meio disso. Eu acho que é assim, ó. Não vamos esquecer de falar da comida. Não vamos. Mas eu acho que é assim, ó. Por isso que eu falo que eu aprendo muito com eles. Porque assim, a gente no nosso mundo... Eu vou te dar um exemplo. Vamos inverter o assunto. Vamos falar que eu tô aqui te explicando não sobre autismo, mas que eu tô aqui te explicando sobre o universo típico das pessoas ditas normais. Tá. E aí eu chego pra você e falo assim, ó, Jace, você acredita que as pessoas típicas, elas mentem? Você acredita que elas não falam a verdade para as pessoas? Que muitas vezes elas falam uma coisa, mas elas querem dizer outra. Não é louco isso? Que às vezes a pessoa chega e fala assim para você, ó, Cá, eu tô bonita? E aí eu falo assim, tá linda. Mas tá achando feia. Mas tá achando feia e não conta. E aí vira pro amiguinho e fala assim, ela tá feia, né? Você acredita que eles fazem isso? Não é louco a gente pensar nisso? Porque eles não têm essa maldade nem essa malícia. Por isso que eles são tão sinceros. Exato. Entendeu? É um mundo por de isso ingenuidade, né? Que para eles é tão difícil entender o nosso universo. Por isso que é tão cansativo em muitos momentos. Nossa. Essa vida social. Porque a gente mascara muito. A gente fala muito entre linhas. A gente fala muito por subterfúgios. A gente fala muito por expressões. Né? Então, por exemplo, em muitos momentos, sei lá, vou dar um exemplo assim, ó. Simples. De uma criança chegar, sei lá, com um desenho. E aí a gente olha e fala, nossa, que desenho lindo. Nossa, está super caprichado. Apenas por falar, né? Não para incentivar. Não, pra nada, não porque tipo, você achou. Fala, ai, nossa, que lindo, que bonito.
A gente criança vai sente entender. isso? A criança autista sente isso? Não, ela vai levar isso ao pé da letra. Ela vai entender o que você disse. Então é bonito. Então é Porque bonito. ela é ingênua. E não o que você quis dizer, porque a maldade está em você. Você é que foi falsa, entendeu? Entendi. No sentido, você que foi irônica. É um mundo à parte, né? Entendeu? Por isso que eu falo que eu aprendo muito com eles. Né? E hoje, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, de convidar para uma festa, para um aniversário, e alguém fala assim, ai, mas isso já aconteceu com famílias, do tipo, a gente vai fazer um aniversário e eu tenho que convidar fulano. Aconteceu isso com uma adolescente que eu acompanho. E ela falava assim pra mim, Cá, eu não quero convidar a minha prima. Eu falava, não convida. Mas o meu pai quer que eu convido, porque como é que eu não vou convidar ela? É prima. É minha prima. Eu falo assim, mas você gosta da sua prima? Não. Você conversa com ela? Não. Não. Ela briga comigo. Ai, Jesus. Eu não quero convidar ela. Quem que tá errado? Por que eu tenho que convidar alguém que não é minha amiga pra ir no meu aniversário? Eles estão certos, ainda dentro da ingenuidade, eles estão Você certos. entende o que eu quero dizer? Entendo. E a gente não faz isso. A gente mesmo não gostando, muitas vezes a gente convida o fulano pra ir na festa pra ele não falar mal. Ah, tem muito, né? Não é? Então, assim, por isso que nem você falou que é bonito, eu acho que a beleza no sentido tá em quando a gente aprende isso. Porque a gente passa a ser mais verdadeiro com eles, porque eles são verdadeiros. O maior elogio, que nem você falou, quando esse nosso amigo chega pra você e fala que ele gosta, é porque ele gosta de verdade. Então, deixa eu te contar o que ele fez ontem. Entendeu? Eu corri tanto ontem, tanto. Tava suada, tava com uma roupinha suja, tudo. Eu cheguei e falei assim, eu não vou te abraçar porque eu tô muito suja, tá? Ele saiu de lá, ele me abraçou, fez assim, não me importo. Então, gente, é isso, entendeu? É sobre isso. Entende? Entendeu? É sobre isso, Eu é sobre gosto essa muito dele. verdade. Entendeu? Então, assim, não tem máscara. Não Não tem tem. um faz de conta. Eu vou te abraçar só porque. Não, se eu ele te não tem mesmo. Se eu não te abraçar, você vai ficar chateada comigo, você não vai me dar mais o que eu quero. Eles não têm isso. Entendeu? E a comida? A comida, vamos voltar. Por que eles comem todos os dias a mesma coisa, do mesmo jeito, a mesma quantidade, no mesmo lugar? Quando a gente fala em comida, eu vou falar em 2 pontos importantes, tá? Um é a questão da seletividade alimentar, que pode ter, que isso é uma condição da parte sensorial, das alterações sensoriais que uma criança dentro do espectro pode ter. Então, vamos pensar assim, ó, que a gente tem conhecido 5 sentidos. Visão, tato, paladar, audição, esqueci de um. Visão. Mas a gente tem ainda a propriocepção, que é o fato da gente... As TOs, se eu estiver falando errado, vocês me corrijam, tá? Pelo amor de Deus. Mas é pela convivência, né? Depois fala aqui no chat. Karine, você errou, a gente já Você liga no errou, Conselho Regional por e favor, tudo bem. Vocês me puxam minha Elas orelha. são ótimas, é capaz até de entrar e falar pra gente, meninas, fiquem tranquilas, viu? A gente também confunde. Então, eu tenho excelentes amigas, assim, TOs, que eu aprendo muito com elas, e fonos também. Mas assim, e aí a gente tem a propriocepção, tem a introcepção e tem o vestibular, né? Que é assim, ó, são os outros sentidos nossos ali que vão mandar em tudo isso. Então, A quando eu falo, introcepção é o quê? vamos falar assim, ó, quando a gente sente fome, quando Introcepção. quando a gente sente dor, Tá. quando a gente, por exemplo, controle de esfíncter, o xixi, o cocô, Sim. né? Então, tudo isso é sentido dentro e não tem como eu te ensinar. Tem como eu te ensinar, você que você tá com fome? Não. Você vai sentir isso, Não, eu vou sentir. entendeu? Sim. A propriocepção é o nosso espaço no mundo, né? Então, que nem agora de pouco mesmo eu bati no microfone, né? Que nem eu todas as vezes. Então assim, eu entender o meu espaço aqui dentro, que eu não posso mexer muito com a mão, e, né? Descendente de italiano gosta de falar com a mão. Com a mão. Né? E pôr a mão nas coisas. Nas também. coisas, isso. Então, é essa distância. Então, a força que eu vou conseguir pegar o copo, né? Se eu for com muita força ou com menos força, para passar por baixo de um móvel. Então, tudo isso faz parte dessa percepção corporal que eu tenho. Que é a introcepção. Que é a propriocepção. Propriocepção, tá. E aí tem o vestibular, que é o nosso equilíbrio, que no caso o meu é nenhum, né? Mas... Entendi. Eu me incluo. Mas que é o equilíbrio. Né?
E a labirintite também não me permite. Eu não tenho. Né? Então, ai, sorte sua. Mas é isso, entendeu? Então, por exemplo, tem algumas crianças que, por exemplo, giram no gira-gira e saem de lá pleno, entendeu? Se eu não ver o tenho gira-gira... labirintite, mas se eu fizer isso, eu não dou conta, Entendeu? tá? Esse é o vestibular. Então, às vezes, tem uma criança que é muito agitada, que meu corre vestibular muito. não tá bom. Que corre... Só o vestibular? Tem Não certeza? conte pras pessoas. As pessoas acham que tá tudo certo. A gente finge bem. Tá vendo só? E aí tem muita criança que, por exemplo, corre muito. E aí essa questão dessa necessidade dessa busca vestibular, por exemplo. Então, quando eu falo da comida, eu falo da questão do paladar. Então, eu tenho algumas crianças dentro do espectro que têm seletividade alimentar por essa alteração sensorial, né? Então, por isso que elas vão comer a mesma coisa. E aí, a gente precisa de um trabalho muito bacana Eu da equipe. sempre achei isso muito estranho, Cá. E aí, por exemplo, o que a gente escuta? É fresco. Frescura. É frescura. Mas eu confesso, eu já cheguei a pensar. Ai, que frescura, ficar dando todo dia a mesma coisa. Entendeu? E às vezes Até saber que isso era um E aí tem uma julgamento. série de questões, porque às vezes assim, ó, tem Caramba. alguns que não podem encostar um alimento no outro. Já tive pacientes, por exemplo, de seletividade extrema, de chegar para mim, né, e lógico, depois com todo um trabalho de equipe, comendo só leite, tomando só leite, água, macarrão cozido apenas no sal e no óleo, sem molho, sem nada. Macarrão puro? E arroz branco. Eram as únicas coisas que essa criança comia, com volta de uns 4 anos. Tá, e qual a razão dessas escolhas? Por exemplo, a mãe provavelmente deve ter dado muitas coisas, ele só gostou dessas? Por causa de textura, paladar, cheiro, entendi, gosto, entendi. tem uma série de coisas. E aí que você precisa fazer um treino muito assim, às vezes até a muito longo prazo, para conseguir dessensibilizar, fazer com que ele experimente outras coisas, sabe assim, às vezes até um doce, né? Então, é uma fruta. Então, tem muitas crianças nessa condição. Eu tenho adultos nessa condição. Eu tenho um adulto que eu acompanho que come arroz branco, salmão, porque ele é uma pessoa chique. Salmão. Eu também queria fazer isso. E filé de frango. Chiquíssimo, arroz com salmão e filé de frango. É o que ele come todo dia. Basicamente, filé de frango, salmão é um pouco caro. Não é assim uma coisa tão fácil. Mas são as coisas que ele come, né? E, assim, e agora, depois de um trabalho e tal, a gente tem... E come muita fruta, tá? Que nem esse adulto que eu acompanho, come muita fruta. Não é de doce, porque tem essas restrições alimentares porque tem essas restrições, né? E é um cara, assim, ó, que estudou na Unicamp, que morou fora. E eu falava pra ele, como é que você sobreviveu? Comia isso fora. Só isso. Tava pensando outro dia, quando a gente conversou, eu tava pensando assim, ó, o autismo já tá sendo falado não tem muito tempo. Ele já devia existir, certo? Muito. Porque agora virou, tipo, uma febre. Modo de dizer, cá, com todo respeito, mas parece uma febre, né? Parece que brota esse diagnóstico. Porque antes as crianças deviam ter, mas como que elas eram consideradas? O que eles falavam antes? É que assim, ó, depois vamos falar assim, ó, da questão da mudança, né? Que a gente teve no DSM, que passou a ser espectro, né? Porque vamos pensar no espectro assim, ó. Pensa numa cartela de cor. Pensa que você vai pintar a parede. A gente não vai lá escolher uma cartela de cor. Sim. Né? Então, eu tenho lá assim, ó, o azul, do mais clarinho até o mais escuro. Eu tenho o verde, do mais clarinho até o mais escuro. Tenho o amarelo, e aí, por fim, né? Por várias cores. Então, pensa que assim, ó, que cada cor é uma área do desenvolvimento. Então, eu tenho, sei lá, o azul, comportamento, o vermelho pode ser a parte sensorial, eu tenho a linguagem, eu tenho o desenvolvimento do brincar, do jogo simbólico. Então, eu tenho várias áreas. De novo, olha lá, a italiana. Nas várias áreas do desenvolvimento. Só que cada indivíduo dentro do espectro, ele tem um acometimento diferente, ele tem uma necessidade diferente dentro disso. Então, não tem um linear. Ah, entendi. Então, eu posso ter um lá em cima, o outro mais aqui embaixo e vice-versa. Então, eu vou construindo isso de indivíduo para indivíduo. Entendeu? O que eu ia estar falando mesmo?
Já me perdi. Eu falei pra você que antigamente, Isso. Então, quando a gente pega... Obrigada. tô com uma memória incrível. A minha já não posso falar mesmo, tá vendo? Que eu me perco. A questão do espectro trouxe isso. Porque antes eu tinha um nicho muito curto, muito pequeno. Então, quem era englobado dentro do autismo? As crianças mais severas. Os indivíduos que, vamos falar que hoje são nível 1 de apoio, não entravam. Então, todas essas Por pessoas... isso que agora está aumentando o número de diagnóstico. que tem tanto diagnóstico tardio. Porque isso há 20 anos atrás não tinha. Eu vou agendar Entende? um horário no seu consultório, porque Está se identificando? tô me identificando e tá complicado, tá puxado pra mim. E assim, ó, e a gente brinca, a gente fala assim, ó, de uma forma mais leve, mas é justamente isso que acontece. Por isso que os diagnósticos tardios É verdade, acontecem. Cá. Porque as pessoas começam a pensar e falam, nossa, mas peraí, mas eu tenho isso. Mas eu também era assim quando era criança. Mas olha, eu acho que você devia voltar mais vezes pra gente falar de mais detalhes, porque uma hora não é É suficiente. pouco, né? É pouco. É assim, ó, é um assunto muito complexo, muito cheio de detalhes e um universo muito fantástico, assim, da gente entender. Mas quem vai nos assistir, porque eu vou pedir para as pessoas daqui a pouco não esquecer de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, entendeu? Já vou falar isso para não esquecer. As pessoas vão entender que essa forma mais leve, mais alegre de lidar com isso dá um caminho mais feliz para esse diagnosticado com autismo. Não precisa ser tão pesado, né? Não. Eu vejo minhas amigas tratando os filhos tão bem e tentando criar de uma forma, olha, aprenda isso, faça isso, desenvolva isso, joga futebol, faz um Sim, monte de coisa, sim. sabe? Porque não o tem mundo que tá aí, limitar. não tem que tem que limitar, né? Não tem limite. A gente tem que dar a ferramenta para eles viverem e viver da melhor forma possível, como qualquer Pois é. pessoa, né? É isso que a gente quer para os filhos da gente, né? De Pois qualquer é. forma, né? É saber que eles vão estar bem no mundo, que eles vão poder ser quem eles quiserem ser. Que bênção seus filhos terem uma mãe dessa. Aí você vai ter que Você não perguntar vem- para eles. Você não vem falar pra mim, não, que eles... Olha, outro dia eu falei pra você assim, nossa, as crianças são lindas. O problema é sua mãe. O problema é a mãe, mas eu vou ter que perguntar isso pra eles. Assim? Aí eu já não posso falar, porque a gente é Ah, mãe, para, entendeu? para. Mãe é mãe, não tem jeito. Mãe pega no pé. Querida, eu quero muito, muito te Já agradecer. acabou? Já? Acabou, você acredita? Meu Deus. Você queria ficar mais? Nem doeu. Eu falei, eu te avisei, confia em mim. Cara, quero muito te agradecer. Ai, Foi Jace. muito leve, foi muito alegre, feliz. E você não mudou nada da menininha que eu conheci na escola. Ou formal. Não mudou. Essa alegria, essa coisa boa. Então, muito obrigada por Imagina. dividir aqui com a gente, compartilhar o seu conhecimento, Eu é que fico a sua feliz. experiência, viu? Eu é que fico Eu feliz. adorei que você veio. Espero que você venha outras vezes. Feliz mesmo. Tá? Com Queridos, obrigada pela sua audiência. Até o próximo episódio. Antes disso, só quero agradecer 2 parceiros. Eu estou vestindo, você viu como eu tô bonita? Eu tô vestindo Tá a Dori sempre, né, Store. Jace? Adore, né, Mariana? Um beijo. E Empório Santa Rita, nosso parceiro querido, que vai seguir com a gente nessa jornada. Muito obrigada, até o próximo episódio.